Saudação revolucionária, morador, Salado Maneco na voz outra vez com vocês, diretamente da trincheira de luta e resistência, Caverna TV. Vamos para mais um react aí no bagulho, certo? Faz um tempo que eu não lanço react. E assim, o vídeo que a gente vai reagir já tem algum tempo, já tem algumas semanas, mas é importante fazer esse registro porque é difícil você ter acesso, né? A gente está falando de um país que a gente vai mostrar, né? O jornalista independente Pepe Escobar. Eu aconselho todo mundo que conheça o trabalho, tem um canal aqui no YouTube chamado Pepe Café. O cara, mano, o cara aulas na geopolítica, tá sempre dentro do caô, dentro do problema, trazendo as informações sempre quase que em tempo real do bagulho. Eu já o sigo. Já tem uns anos, já tem alguns anos que eu sigo o Pepe. E é um cara que eu gosto muito porque se comprovou ao longo do tempo, né, a veracidade, a seriedade do trabalho que ele desenvolve. É um trabalho equilibrado, certo? Ele tem viés, todo mundo tem, mano. Não adianta que neutro só show. Falar que, mano, eu não sou direita, eu sou esquerda, isso não existe. Você pode não ter compreensão ideológica para se definir, tá ligado? Mano, eu não sei se eu sou direita ou não sou. Aí fala que não é nenhum nem outro, por falta de conhecimento, por ignorância, por desinformação, até mesmo por desonestidade. Mas que lado, todo mundo tem lado, mano. Eu acredito nisso, eu defendo isso, não defendo aquilo, sou contra aquilo outro, né? Todas esse conjunto de conceitos, opiniões, você vai acabar caindo em um lado ideológico, queira ou não queira, mano. Então, isso é inevitável. Você pode querer não se definir, eu sou apolitizado, papapá, mas fato é que tudo é política, tá ligado? Isso é inevitável. E dito isso, não vamos ficar de enrolação, vamos ver o vídeo e aí a gente vai ver do que está se desenvolvendo. Que o vídeo é justamente do Pepe Escobar, esse jornalista independente, visitando o Iêmen. E o Iêmen, a gente sabe, né? Tem a questão dos Houthis aí que de algum tempo para cá tomaram um grande protagonismo na defesa da Palestina contra o regime nazi-sionista de Israel. E os caras, mano, porra, mano, é o único país ali na região que fecha mesmo ali 10-10 com a Palestina, né, mano? Então a gente tem que respeitar, tá ligado? Tem também o Hezbollah, mas eles estão fragilizados devido à última, à última investida de do nazi-sionismo contra o Líbano, né, cara? Os caras ainda não conseguiram se recuperar, mas o Iêmen tá lá bravamente resistindo, né? E inclusive batendo de frente com o Império, né, mano? Isso não é pouca coisa, parceiro. Então a gente tem que tirar o chapéu, tem que respeitar aquele povo ali, que é um povo guerreiro, literalmente. Aí a gente vai ver, né, o Pepe vai falar, vai mostrar algumas imagens, inclusive eu salvei aqui, tem até que baixar, porque, aliás, nem vai dar para mostrar agora. Depois eu vou colocar isso aí nas redes sociais. Vou jogar aqui algumas imagens, tem lá no canal do Pepe e tal, né? Alguns vídeos, algumas imagens, tem o Pepe discursando. Esse eu vou ter que pegar, galera. Vou dar um pause aqui e já volto. Bom, então seguindo aqui, dando continuidade. Então foi isso, né? O Pepe teve lá, convite junto com um grupo de jornalistas independentes foi convidado pelo governo do Iêmen para fazer essa visita. Um país extremamente fechado, difícil acesso, não porque seu povo ou seu governo queira que seja assim, é por uma questão de segurança. Os caras estão, porra, enfrentando o império, mano, não é pouca coisa. Inclusive, quero dizer para vocês que para trazer esse conteúdo, né, o risco é enorme, porque tanto o Império quanto a União Europeia e, e o regime nazi-sionista de Israel tem um lobby muito forte, controla a mídia, né? As plataformas aqui que a gente usa
no Ocidente são de controle deles, inclusive um mérito, uma inveja imensa da China por terem suas próprias redes sociais, por terem desenvolvido suas tecnologias nacionais e não dependem, tem 5G, não dependem deles para nada. Ou seja, os dados dos chineses ficam na China, tá ligado? E eles controlam, né, essa questão da manipulação. Eles evitam que haja a manipulação por parte dessas big techs, que nada mais é do que máquina de propaganda, né, e controle ideológico absurda jamais vista. Enfim, e aí a gente pode começar vendo umas imagens que eu baixei aqui, que eu trouxe, fui buscar as imagens, e o vídeo do Pepe discursando para. Acho que tem mais de 1 milhão de pessoas ali, mano. Um bagulho assim impressionante. Mas essa é a cereja do bolo, eu vou deixar pro final, né? O aperitivo vai ser é, as imagens aqui do Pepe, né? Tô vendo aqui juntos algumas imagens aqui. Aí, isso aí é um barbeiro, né? Barbeiro lá em Sanaan, eu não sei exatamente a pronúncia, se é Sanaan ou simplesmente Sana, Sanaas, Sanas. Mas o Pepe vai falar aí, a gente vai pegar a pronúncia correta. É, os caras vivem com a simplicidade, né? O povo passa. Aí a gente vê, né? O que se vende para a gente sobre o M é a mesma discurso em relação a Cuba, Venezuela, é, Coreia Popular. Então a gente tem uma máquina de propaganda absurda, monstruosa, né, que traz informações. O povo está sofrendo, o povo está passando reflexo, óbvio, isso é inegável, né? Seria ser negacionista, né, não reconhecer isso. Mas dentro dessas condições todas, o povo tá vivendo, tá resistindo, tá sobrevivendo, mano. E digna, né, mano? Digna. Lá na frente, lá nos livros de história, vai ser lembrado o papel do povo iemenita, né, nessa luta contra esse nefasto regime nazi-sionista de Israel e o Império Estadunidense que está por trás de tudo isso aí, né? Todas as mazelas da humanidade de 100 anos para cá tem o dedo do tio Sam. Vamos ver outra aqui. Vamos ver mais uma. Depois eu tenho que aprender aqui a fazer, cara, tipo slide, vai ficar mais prático, mas a gente aqui, cara, vai trocando a roda com o carro em movimento, tá ligado? O mercado, né? Ele foi no mercado, tem algumas fotos do mercado, que é como se fosse, para quem é aqui do Rio de Janeiro vai entender, é como se fosse a Uruguaiana, a Uruguaiana brasileira. O Uruguaiana é um camelódromo que tem na região central da cidade, né? Um camelódromo bem conhecido por vender pirataria e produ- produtos ilegais de toda espécie que você imaginar. Aí, bacana, né? Bacana. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma curiosidade monstruosa em relação aos países do Oriente Médio, né? Perdão, do Oeste da Ásia, mas alguns mais do que o outro, esses países, né, que são mais fechados por questões óbvias, né, gera mais curiosidade ainda, né?
Caralho, olha o mercado cheio, né, mano? Ó, geral como. E esses povos são conhecidos pelo seu forte comércio, né? O forte comércio. Um povo que são mercadores por essência, por excelência, né? Essas regiões sempre foram rotas comerciais ao longo da história humana, essa já vimos, ao longo da história humana. A galera aí dos smartphones aí, ó. Galera dos smartphones. É, galera dos smartphones na área. Ah, eu tô vendo aqui, ó. Tá salvando aqui na sala as imagens todas legais. Eu acho que depois é só ir trocando a hora que precisar. Bom saber. Já vou deixar as próximas vezes que eu fizer esse tipo de demonstração aqui de imagem, já vou fazer assim. Já vou deixar tudo salvo. Olha que lindo, gente. Cara, porra, olha que lindo, mano. Cara, surreal, né, mano? Uma civilização, porra, milenar, né, pai? Porra, tá maluco, tá maluco. Pois é, pra gente que tem só 525 anos de existência, ainda estamos. O Brasil ainda vai sofrer muitas transformações e eu espero que no futuro próximo eu viva para ver, né, seja o socialismo. A gente precisa fazer a nossa independência, a nossa revolução popular, cara. É importantíssimo. É importantíssimo. Tem um vídeo que eu não trouxe, que tem um camelo andando dentro das lojas dessa aí, ó. Tá ligado? Tem uns camelos andando dentro de uma loja dessa aí. As minas tudo de burca, né? Lá é, o Islã que manda, né? Lá o Islã que manda, mano. Aí, pô, os brasileiros que criticam, ah, isso e aquilo, vamos lembrar, né? O Brasil, as mulheres estão assim, assim, né? O que adianta as mulheres aqui puderem andarem, não são criminalizadas perante a lei, né, por andarem de shortinho curto, mini saia e tal, sensualizar, e ao mesmo tempo, né, as minas sofrem abuso e vem aí os machistas de plantão e falam, ah, também você viu a roupa dela? O Brasil figura no topo lá dos países que mais matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres no mundo, né? Então não mete essa, né, parceiro? Aí, esse aqui que é o nosso querido Pepe Escobar. Aí, Pepe Escobar. Guarda esse cara, mano. Figura, figura, figura. E outro brasileiro que traz informações aí importantíssimas, driblando, né, esse muro quase intransponível da narrativa midiática ocidental. Cara, olha esse mapa, olha que coisa linda. Porra, tá maluco. Olha só, mano. Esse aqui eu vou mandar imprimir, grandão, vou pôr ele na moldura, moldurá-lo e vou jogar na parede. Muito lindo, né, mano? Tá doido. Coisa de louco, coisa de louco. Só o Pepe mesmo, cara, pra trazer. Acho que acabou, deixa eu ver, deve ter mais uma aqui.
Olha ele aí, ó. O bonitão que defende o povo palestino aí, ó. Oh, meu Deus, quando que a gente vai ter um país soberano, um país que valorize seu povo, sua cultura, suas origens? Está fazendo a revolução, expulsando a classe dominante escravocrata. Não tem outro jeito, não adianta querer se iludir, né? Então é isso. Vamos agora trazer aí o nosso querido Pepe. Vamos assistir o Pepe. Vamos lá, Pepe. Fala com os outros. O Iêmen era um dos meus sonhos. Conhecer o Iêmen por dentro, o pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles. Não, não é uma alucinação. Vocês estão em Sana. Viu aí? A pronúncia é Sana. 10 anos resistindo ao Império, hein, pai? Porra, tá pensando que os Estados Unidos não consegue exterminar os caras, mano? Tem que tirar o chapéu ou não tem? No Iêmen. Olha a Sana aqui do lado. Não, essa é na verdade A gente viu uma foto de Sana, né? Aquela linda com o céu azul, com as nuvens. E ele comprou uma réplica aqui, ó. Vamos ver, ele vai falar aqui. o palácio de um imã do século XVIII. Imã do século XVIII, ou seja, dos anos de 1700. Porra, mano. Caralho, 1700, olha só. E eles são bem mais antigos. Construído no alto de uma colina. Chama-se a Casa de Pedra. Casa de Pedra. Vocês vão ver fotos no meu Telegram da Casa de Pedra. E aqui é o melhor café do mundo. Esse é um dos grandes produtores de café do Iêmen, Haras. Nós já vimos. Tá vendo? Eu não tinha essa informação. Você tinha essa informação? Que um dos maiores, melhores cafés do mundo é iemenita? Visitamos duas vezes e é o melhor café do mundo. Eles me fizeram degustações dos vários tipos de café, inclusive cafés que eu não tinha, nem sabia que existiam. E é um negócio absolutamente extraordinário. Bom, eu não sei nem como começar e nem por que a gente está aqui. Vocês estão em uma piscina, em Sana, em silêncio. Ah, é bom, eu disse, né? Mas assim, para algum desavisado, deixa eu trazer com precisão aqui esse vídeo. Aliás, eu falei semanas, né? Tem 2 meses esse vídeo. Mas eu fiquei tão impressionado, né? A internet tem muito esse negócio de você estar surfando ali, tá todo mundo falando da prisão do Pose, esposa dele investigada e tal, papapá. Mas mano, eu não sigo a lógica do algoritmo, tá ligado? Então, é desse pique aí. No Ramadã, agora é no começo da tarde, vocês não vão mais ouvir o canto do muezzin da prece já foi. E eu acabei de chegar de 36 horas absolutamente psicodélicas. Aí, ó, tem alguém nadando aqui na piscina, ó. Para você que tem curiosidade, será que os muçulmanos nadam de calça, de essas bobeiras ocidentais brasileiras, brazuca, será? No noroeste do Iêmen. Bom, eu não sei nem como começar, porque eu teria que passar um dia inteiro, talvez lá dentro da piscina, né, mergulhado, contando para vocês todos os incidentes, acidentes e demências variadas da minha Pacotinho, estada no pacotinho de Iêmen café. desde que eu cheguei. Eu cheguei na sexta-feira passada, às 2 horas da manhã, junto com um personagem extraordinário, o professor Ma Xiaoling, que é o condutor de um centro de estudos do Oriente Médio em Huangzhou. E ele é um muçulmano chinês, ele é um Hui. Ele é um Ui, muçulmano chinês, nascido na província de Ningxia. é, tem os iugures, que tem essa narrativa podre aí, em relação à China, que diz que tem limpeza étnica. Israel
com financiamento dos Estados Unidos, está exterminando sistematicamente há mais de 70 anos e roubando o povo palestino e ninguém fala nada, a imprensa tudo normal, tudo certo. Israel está só se defendendo. Agora, a China, a máquina de propaganda de narrativa é algo impressionante. A China está cometendo limpeza étnica lá com os iugures. E hoje é um grande intelectual chinês dedicado ao Oriente Médio, fala árabe praticamente perfeito, os iemenitas ficaram embasbacados, e nós... Caralho, cara, imagina, um chinês que fala mandarim, fala árabe. Pô, eu tenho maior vontade, cara, de aprender. Eu vou começar a estudar essas línguas orientais, mano. Eu preciso aprender a falar árabe, eu preciso aprender a falar mandarim. Vou começar pelo mandarim, depois eu vou partir pro árabe. E que inglês do caralho ali. Inclusive, fica a dica aí pros desavisados, os mentes colonizadas de plantão. O mandarim é a língua do futuro, tá? Porque o império tá em decadência. Nós viemos no mesmo voo de Amman, é o único lugar do planeta onde você pode pegar um voo para vir para o Iêmen, seja Viu? Só tem um lugar no mundo que tem voo para o Iêmen. a voos para Aden também, é o aeroporto de Amman, na Jordânia. Bom, Jordânia. o nosso objetivo inicial de todos nós... Pegou aí, morador? Pegou aí, morador? Para você pro Iêmen, só tem um lugar, Jordânia. Nós estamos aqui, um pequeno grupo de estrangeiros, incluindo o professor Ma da China, incluindo um pesquisador da Malásia sensacional. Desculpe. Continua a minha demência de tosse que vai e volta. A dupla dinâmica irlandesa que era do Parlamento Europeu, o Mike e a Claire. E nós somos, acho que entre 10 e 12. O neto do Nelson Mandela. Então, vários entre nós, amigos, a gente se conhece. Caralho, mano, essa eu não sabia aí. Pepe tá no grupo em que o Pepe estava o neto do Nelson Mandela. Caralho. Conhece há algum tempo, novas amizades também. E nós fomos os estrangeiros que, na prática, quebraram o bloqueio contra o Iêmen dos últimos anos. E isso eles nos reconhecem diretamente. E isso é algo enorme em termos internacionais. É o primeiro grupo de estrangeiros que vem ao Iêmen para passar um certo tempo e tendo contato aos níveis mais altos. Nós encontramos, para vocês terem ideia, 4 dos 9 membros do Conselho Político, do Alto Conselho Político, que está imediatamente abaixo do grande líder e do presidente do Iêmen. Nós encontramos líderes da Ansarullah. Nós estávamos num dia aqui no hotel, esperando na divania, na sala de relaxamento, digamos, com almofadas, sentados no chão, tapete, tomando chá, etc. Quem entra na sala, de repente, sem aviso nenhum, e numa operação de segurança extremamente sensível? Yahya Saree, o porta-voz de Ansarullah, que é a face dos Houthis e do Iêmen no mundo inteiro. Ele faz um boletim diário de tudo que está sendo organizado. Vou ter que dar uma pausa aqui que eu recebi informação urgentíssima, galera. Só um segundo, já voltamos. Bom, retomando. E como a Ansarullah desenvolve a sua estratégia militar. O professor Ma me disse que Yahya Saree é um superstar na China. Yahya Saree é um superstar no mundo inteiro, especialmente populações jovens no planeta inteiro. Elas literalmente ligam a figura de Yahya Saree com a resistência.
Então ele é a encarnação da resistência, muito mais do que iraquianos, iranianos ou mesmo libaneses. O Iêmen, tecnicamente, está sob ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em guerra praticamente declarada por Trump contra Ansar Allah, contra os Houthis, contra a maior parte da população do Iêmen, porque a maior parte da população do Iêmen apoia Ansar Allah e os Houthis, a não ser um governo fantoche em Aden, no porto de Aden ao sul, que na verdade está num hotel 5 estrelas em Riad, na Arábia Saudita, e, eventualmente, tribos dispersas pelo deserto. A gente pode dizer que hoje praticamente há um Iêmen e outros dois Iêmens paralelos. O verdadeiro Iêmen é o governo estabelecido aqui em Sana, com o líder supremo em Sada. Nós vamos chegar a Sada daqui a pouco, que é onde eu acabei de chegar. Parlamento. É por isso que eu me confundi. Tem Sana e tem Sada. São nomes parecidos. Eu fiquei meio confuso aí por causa disso. O pessoal do Supremo Conselho Político, que são extremamente bem preparados. Existe esse mini governo fantoche em Aden, e os ecos que eu ouvi dos próprios iemenitas é que a população de Aden está extremamente triste. E, na verdade, porque é um governo não representativo, eles continuam seguindo a sua vida normalmente, mas não é o que eles querem, tanto para o presente quanto para o futuro. E aí tem os desertos a leste, e a enorme região do Hadramut, que são historicamente comerciantes e navegadores também. Para vocês terem uma ideia, o Islã chegou à Índia e depois ao sudeste da Ásia pelo Iêmen, por comerciantes e navegadores. Caralho, essa tu sabia? Tu sabia dessa, morador? Porra, cara, o Pepe traz, porra, informações foda. Sabia. Olha a importância pro Islã do Iêmen. Iemenitas. Aqui, entre outras coisas, é a terra do café. O melhor café do planeta é daqui. Aqui, o café foi praticamente inventado no Iêmen. Aqui já existia uma civilização extremamente adiantada. Caralho, olha só. Olha o bully, mano. Olha o bullyzinho deles. Tá doido. 3.000 anos antes de Cristo. Caralho. Caralho, mano. Como é que pode o ocidental, principalmente o brasileiro, o sul-americano, né? Brasileiro e sul-americano. O brasileiro, cara, tem muita história. Ou seja, vamos calcular aí 3.000 anos antes da Era Comum, com mais 2025, 5.000 e lá vai caralhada. Porra, Brasil é um bebê, mano. Brasil é um bebê, a gente tem que entender isso. Ou seja, tudo isso é perfeito do ponto de vista de o Iêmen contemporâneo e atual ser definido pelo presidente dos Estados Unidos como bárbaros e que vão ser aniquilados. Palavras expressas de Donald Trump. Bom, eu vi uma parte disso de como vão ser aniquilados e não em ataques a objetivos militares. Tu vê, né, cara? O europeu ocidental trava guerras desde que ele se entende por gente. Eles não se entendem entre eles. Primeiro eles brigavam entre si, depois começaram a invadir ali a Ásia, e foi, né, pá, oeste da Ásia, que é o conhecido erroneamente como Oriente Médio, e depois do período das grandes navegações, né, aí atingiram os outros cantos do planeta, só levaram desgraça, destruição, genocídio, morte, estupro, doença, pilharam, roubaram, saquearam, e o fazem até hoje, até hoje. E os bárbaros são esses povos milenares aí. Militares, em duas ocasiões, desde o início dessa semana. No início dessa semana, a gente foi a um prédio residencial num bairro classe média mais ou menos a ponto de se estabelecer, não muito longe daqui, a uns 2,5 km daqui de onde a gente está. Foi um bombardeio direto do CENTCOM americano, que responde ao Pentágono, o Comando Central. Caralho. Então, deixa eu botar aqui pra gente ver. Foi muito rápido. Foi muito rápido. De que havia um alvo militar, não tinha coisa nenhuma, era um prédio
a uns 2,5 km daqui de onde a gente está. Foi um bombardeio direto do CENTCOM americano. Aí. Como é que o prédio ficou? Que responde ao Pentágono, o Comando Central. Evidentemente, o blá 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 é de que havia um alvo militar, não tinha coisa nenhuma, era um prédio residencial que estava mais ou menos vazio. Sempre assim. Mesma coisa eles falam quando atacam o Líbano, né? O discurso é o mesmo. Quando atacam qualquer lugar do mundo, é sempre a mesma conversa fiada, mano. Vamos lembrar, né? Cadê as armas de destruição em massa do Iraque? Né? Estados Unidos mentiu, não respeitou as resoluções da ONU. A ONU, eu já sei que a ONU não serve para nada desde muito tempo, né? Matou mais de 1 milhão de iraquianos, devastou o país, levou o país para a idade das cavernas e roubou, né? Roubou durante anos o petróleo iraquiano. Porque eles estão pensando, se eu não me engano, rouba ainda até hoje. Tem bases americanas lá. Em reformá-lo e fazer um upgrade. Então tinham poucas pessoas dentro, são civis que morreram, e civis que morreram em torno, com digamos, a expansão da explosão absoluta das bombas atingindo o edifício. Então, o CENTCOM bombardeia edifícios residenciais, dizendo que são alvos militares, e o CENTCOM bombardeia hospitais. E isso, bom, eu vi vários exemplos de absurdos de bombardeio. Cara, eles são uns monstros, mano. Eles são uns monstros. Os caras bombardeiam hospital, escola, mesquita, tá ligado? Mano, eu vou te falar, não por acaso, Estado Islâmico, Al-Qaeda e todos esses grupos terroristas foram armados, treinados e financiados no início pelos Estados Unidos. Porque eles praticam o que essa gente gosta. Essa gente gosta disso, de barbárie, destruição, carnificina, tá ligado? Porra, eles são os verdadeiros bárbaros. Bombardeio do Iêmen, e o Iêmen está sob guerra total, praticamente, sob bombardeio, sob sanções, sob bloqueio há exatamente 10 anos. Começou em março de 2015. Na época havia uma dita coalizão, a famosa coalizão dos voluntários, na época comandada pela Arábia Saudita, os Emirados faziam parte também, e adivinha quem estava liderando por trás, que é uma das invenções da era Obama? Os Estados Unidos. E as bombas, os mísseis, etc., tudo americanos, evidentemente. Me mostraram vários desses resultados desses bombardeios em instalações civis, em viadutos, em pontes, na biblioteca, na Universidade de Saada, cujo 2 dos prédios da universidade foram bombardeados, inclusive um dos prédios eram Saada. Habitações dos estudantes foram bombardeados pela coalizão, ou seja, pelos sauditas, basicamente, e o prédio principal da Universidade de Saada também foi bombardeado e foi reconstruído, agora está reconstruído. Bom, ou seja, o CENTCOM continua bombardeando o que a coalizão antes, o que os sauditas antes bombardeavam, e bombardeia hospitais. Nessa quarta-feira, em Saada, no meio da nossa odisseia épica de mais ou menos 36... Vamos ter que fazer mais um pause aqui. Bom, voltando, dando sequência, simbora. Horas, onde a gente foi literalmente enviado para a Saada sem saber nada do que ia acontecer. Eles nos acordaram às 3 horas da manhã para dizer: agora vocês estão indo para a Saada. Sem avisar nada, nós fomos com literalmente a roupa do corpo, sem mais nada. Daí o fato, obviamente a gente não tem internet nenhuma. Um dos posts que eu coloquei no meu Telegram justamente, chegando lá, não tinha internet, não tinha coisa nenhuma. Eu fui salvo para mandar uma mensagem para 2 podcasts que eu deveria fazer, porque um personagem extremamente cool no mercado emprestou para nós o password do modemzinho dele, 3G. E aí eu consegui pelo menos mandar 2 mensagens. Foi isso. Mas ele não tinha internet, não tinha nada, não tinha carregador para os smartphones, nada. Antes de eu chegar a tudo isso, então, a gente começou a ver os resultados dos bombardeios aqui. Então, nas noites que a gente estava aqui, 2 noites seguidas, Sana foi bombardeada. Diversos alvos esporádicos. E em Saada, no começo da semana, enquanto a gente ainda estava aqui, um hospital de câncer, que seria um principal hospital moderno de todo o noroeste do Iêmen, com fundos, foram fundos complicadíssimos que eles conseguiram fazer a coleta para pagar a construção desse hospital. O hospital ainda estava em construção e seria absolutamente fundamental para uma população bastante pobre em toda a região, especialmente vítimas de câncer. Foi completamente bombardeado pelo CENTCOM. Segundo Trump, além das nossas expectativas mais delirantes. Sim, é uma expectativa extremamente delirante bombardear um hospital de câncer em construção numa zona extremamente pobre do Iêmen. Parabéns, vocês estão conseguindo. Vão ganhar essa guerra também, né?
ganhar a guerra. Então, depois de alguns dias, para mim é uma experiência absolutamente extraordinária. Eu conheço o mundo árabe praticamente inteiro, mas eu nunca tinha vindo ao Iêmen. E o Iêmen estava na minha lista, e o Iêmen era um dos meus sonhos há décadas. Ah, pelo processo de expansão do Islã, pelas civilizações antigas que depois se coadunaram com a chegada do Islã, com a sofisticação intelectual, arquitetônica e cultural dos iemenitas, com a graça natural deles, que convivendo com eles agora em massa, a graça natural, a retitude moral, o espírito, a força. Caralho, retitude moral desse povo, né, cara? Só, porra, invejável. É invejável, só isso que eu tenho que falar. Eu não tenho nem muito o que falar, né, cara? A gente tá aqui, né, tendo uma oportunidade, cara. Eu posso dizer pra vocês que é uma oportunidade raríssima, né, de alguém de dentro, lá de dentro do IEM relatando, um brasileiro, né, mano? Isso é algo realmente extraordinário. Interior, mas é absolutamente contagioso. E eles são humildes, eles são graciosos, eles perguntam, eles pedem desculpas por todos os problemas, e houve uma série de problemas. Inclusive, por exemplo, não nos avisaram absolutamente nada dessa história em Saada. Por exemplo, o nosso amigo Mandela, teve um problema sério, que ele tinha que se comunicar com a África do Sul e não conseguia. Bom, mas tudo isso desaparece quando a gente conversa com eles, os escuta e especialmente entende como funciona o governo, como eles conseguem se livrar de um bloqueio absolutamente brutal. Por exemplo, eu consegui achar a maior parte dos produtos que você acha nos mini. Cara, isso é outro problema sério na geopolítica, mano. Por isso que eu acho que é para ontem a questão da quebra da hegemonia do dólar, do euro, os países passarem a comercializarem de forma bilateral entre suas moedas, ou em blocos como o BRICS, mas o BRICS a gente sabe que tem, porra, membros importantes como o Brasil que jogam contra o avanço dessa questão da bolsa de moedas, da questão de criar uma moeda única comercial entre os membros do bloco, pela pressão sofrida, né, internamente, né, dos Estados Unidos. É um problema sério, cara, porque aí entra a questão, estava até falando mais cedo na live que a gente fez do Caverna Hip Hop Entrevista com o Ramon e o MC Pretinho Far, sobre essa questão da gente não ter soberania, né? É triste demais um país que não tem soberania, que não consegue ter um mínimo de autonomia, né? De controle sobre suas riquezas, sobre informação. A gente não tem controle de nada, cara. A gente é uma eterna colônia, uma eterna colônia. Isso é triste demais. É o que eu falo. Só com a Revolução Popular que a gente vai conseguir uma efetiva, real e primeira independência desse país. Eu acredito, não sei se a nossa geração vai viver para ver, mas eu acredito que o Brasil, a gente está plantando essa semente aí. Eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir, cara, avançar nessa pauta e a gente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, criar essa consciência de classe e fazer a nossa independência, mano. E é a partir dessa conquista, dessa independência, que a gente vai passar a ter realmente autonomia, né? Então, o Brasil é um país importante que atrasa o avanço dessa questão da quebra da hegemonia do dólar, que seria importante justamente para livrar países que não são alinhados, vassalos, né? Porque os Estados Unidos têm uma política de ganha-perde. Ele ganha, os outros perde. E quem não se submete, né? Ou eles vão sabotar o governo, vão financiar golpe, revoluções coloridas, ou um confronto direto, uma proxy war, né, uma guerra, a famosa guerra por procuração, como é o caso da Ucrânia contra a Rússia, que Estados Unidos, agora não, né, no governo dos democratas, lá com Biden e a Kamala Harris, e a OTAN, que é capitaneada pelos Estados Unidos, só que os Estados Unidos estão pulando fora com esse governo do Trump, mas a União Europeia não quer abrir mão e eles
fazem, né? Usam de todos os artifícios e meios possíveis para impedir o avanço, desenvolvimento, a independência de toda e qualquer nação que já foi colônia no mundo, né? É triste porque os Estados Unidos já foi colônia, né? Ele era colônia, né? Mas também tem história horrenda. Então, enfim, não vamos perder o foco. Para quebrar esse bloqueio que, porra, Cuba sofre há mais de 60 anos, é, Coreia Popular, Iêmen e todo e qualquer país que se aliam com eles, né? O pessoal fala muito da China, China é expansionista, a China está defendendo seus interesses, nós não vamos nos iludir em relação a isso, mas é muito diferente, né? Ou a gente manda exército invadir, ou a gente financia golpe, ou a gente senta e comercializa, negocia uma melhor forma que seja bom para os dois lados, que é a famosa política do ganha-ganha. Olha, eu estou precisando disso aqui que seu país produz, vamos ver aí como é que a gente pode fazer para poder tal, tal. É muito diferente, é muito diferente, tá ligado? E só quando esse império realmente ruir, ainda vai levar um tempo, é fato isso. Apesar que esse processo parece que está se deteriorando, esse apodrecimento interno dos Estados Unidos está acelerando esse processo de deteriorização do Império. E eu acredito aí que ainda nesse século, esse Império cai, cara. Esse Império cai. E mercadinhos, e infelizmente, bom, vem por terra pela Arábia Saudita. E claro, do outro lado da fronteira, uma fronteira praticamente artificial, há evidentemente eles graciosamente falando, nós tentamos tudo, mas a inteligência nos diz que é extremamente arriscado, especialmente para vocês, nossos convidados. Eles tinham mais medo de nós sofrermos um bombardeio do que eles mesmos. E no final, ainda no momento que eu falo para vocês, não tem uma resposta definitiva, mas acho que não vai ser possível ir para o porto de Hodeida, que está sendo bombardeado pelos americanos praticamente todo dia. E aonde eu acabei de chegar, Saada, no noroeste, que a gente, para chegar lá, foi uma viagem mais ou menos de 5 horas. A paisagem é absolutamente espetacular. Eu coloquei um pequeno vídeo no meu Telegram, On the Road, entre as montanhas e os wadis, os canyons e vales, antes de chegar a Saada. É perto da fronteira da Arábia Saudita, mais ou menos, um pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita. E aí a gente está no Iêmen ultra profundo. Eu tive uma experiência absolutamente extraordinária que eu fiquei também. Eu fiquei, boa parte das 36 horas era o meu lobby. Eu quero ir andar no souk. Claro, não me deixaram ir andar no souk sozinho. Eu fui, me pegaram uma van, me botaram dentro com 4 caras armados, super gente fina, e eles me escoltando enquanto eu estava passeando no souk de Saada de noite e encontrando os personagens mais de 1001 noites de fascinantes. E com um mínimo diálogo com alguns deles. Essas fotos eu estou colocando no meu canal do Telegram também. Então, por favor, vão no meu canal do Telegram, Rock and Roll Geopolitics, onde vocês vão ver vários links, vão ver fotos, vão ver os nossos encontros fundamentais. Esse canal aqui eu não sigo, não. Eu peguei um outro antigo dele que ele também mantém ativo lá no Telegram. Deixa eu pegar aqui. Uns deles. Essas fotos eu estou colocando no meu canal do Telegram também. Então, por favor, vão no meu canal. Esse aí eu não. Acho que eu não tô nesse canal aí não, mas para não perder, né, cara? Vai que sabotem um dos canais. Um dos canais do Pepe. Pegar logo o outro, né? Porque a gente sabe como é que é, né, mano? Sabe como é que é o Império, né? O Império é foda. Então viu aí, né, galera? Rock and Roll Geopolitics. Do Telegram, Rock and Roll Geopolitics, onde vocês vão ver vários links, vão ver fotos, vão ver os nossos encontros fundamentais, incluindo o nosso encontro com Yahya Saree, que, desafiando um esquema de... na verdade, o esquema de segurança, na verdade, que ele coloca para todo mundo em torno da liderança militar. Ele próprio furou o esquema para vir aqui nos encontrar,
apertar nossas mãos, fez uma pequena intervenção de 4, 5 minutos, mais uma vez contando os motivos de por que Ansarallah está, qual a estratégia de Ansarallah em relação ao genocídio e ao que Israel está perpetrando na Palestina, e a resposta direta de Ansarallah. O que todos nós sabemos, mas mais uma vez ele reexplicitando tudo isso. Muito, muito importante. E isso... Detalhe, né? Essa semana, só para mantê-los atualizados... durou mais ou menos, no mínimo... Pepe, melhor com o olho fechado. Presta atenção, Pepe. Essa semana, o IEM conseguiu atingir o aeroporto de Ben Gurion, dentro de Tel Aviv, tá? Os caras estão com um míssil intercontinental. Mínimo 40 minutos, ou seja, foi um risco de segurança enorme para ele. Bom, e no nosso caso, se o CENTCOM quisesse ter bombardeado o hotel, se eles tivessem inteligência local, que eles não têm, os americanos, eles podiam ter bombardeado o hotel com todo mundo dentro, sem dúvida nenhuma. Porque o Yahya Sari provavelmente é o alvo número 2 dos americanos. O alvo número 1 foi quem nós pensávamos que poderíamos encontrar em Saada, o líder de Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi. Então, na noite anterior do dia que eu estou falando com vocês aqui, eles nos disseram, olha, espere como é que chama? Uma chamada na porta às 4 da manhã. Eu não ouvi. Outros dos meus colegas também não ouviram. Eu acordei às 6, desci, falei com eles, agora o que acontece? Nós vamos fazer um resto do programa, mas não vai ter o encontro. Não, isso a gente já sabia antes, porque o risco de segurança de um encontro como esse é absolutamente inimaginável e indescritível. Mas eles poderiam ter dito. Então, houve uma falha de comunicação entre vários deles, e entre o pessoal de Sana e o pessoal de Sada. Não são os mesmos que cuidam de segurança aqui na capital e no noroeste, lá longe, que é o Iêmen realmente profundo. Não aconteceu, mas eles nos levaram, por exemplo, ao lugar do hospital de câncer bombardeado, que foi na segunda-feira, a gente estava lá na quarta. Nós visitamos um cemitério de mártires, inclusive de mártires jovens, e de uma história de um bombardeio horrível durante a época da coalição liderada pela Arábia Saudita, onde eles bombardearam um ônibus cheio de crianças. Cara, assim, se a gente pegar final do século XIX, né, pra cá, mano, a quantidade de atrocidades que os Estados Unidos cometeram direto ou indiretamente no mundo é algo simplesmente inacreditável, mano. A quantidade de povos, de matança, cara, é algo brutal, mano. Brutal, brutal. É por isso que eu não consigo nutrir nenhum tipo de simpatia por esse país. Nada contra a população, só a população lá é tão ou mais manipulada que a daqui. Eu falo de quem dita as cartas da classe dominante, do Deep State, do governo, o oficial e o não oficial, dos lobbies, né? Principalmente nacionalista. É disso que eu tô falando, cara, dessa galera aí, uma meia dúzia, que consegue ter o poder de causar toda essa destruição ao redor do planeta, mano. Alguma coisa tem que acontecer de muito sério para que as coisas mudem. Só a revolução, mano. Só a revolução socialista. Só o comunismo salva. Crianças. Morreram todos, evidentemente, e a evidência, a prova de que isso tinha sido um bombardeio saudita, eles diziam, não, eram líderes militares, não, mas era um ônibus, literalmente um ônibus escolar, era o telefone portátil de um dos garotos que foi encontrado embaixo dos escombros. Então, vendo tudo isso, e à noite, no sul, eu vendo a população local, vendo o Iêmen real, o que o presidente Trump e eu diria, os patetas pegos nesse leak que não foi leak, nesse vazamento que não foi vazamento, deles estarem no Signal discutindo, vamos bombardear o Iêmen? Vamos sim, afinal a gente pode. Vamos bombardear para mandar uma mensagem. Eu os estou citando literalmente. E veja bem, estava o chefe do Pentágono, o assessor de segurança nacional e mais um imbecil que eu esqueci agora quem era. Uma tríade dos tops de Trump 2.0. E não foi um vazamento. Alguém de dentro vazou isso. E esse cara do The Atlantic, que é um lixo jornalístico russófobo, iranófobo, sinófobo, global southófobo, eles odeiam tudo. Ele ter vazado? Não, isso alguém passou para ele, e não se sabe quem foi. É uma história muito mal contada. Não só a história mal contada dos patetas decidindo como bombardear o Iêmen usando uma app,
E tem backdoors no Signal. Todo mundo diz que o Signal não tem porta de entrada por trás. Claro que tem. O Signal é uma operação da CIA também. Então tem da CIA, tem o MI6 também. Então o MI6 pode ter vazado porque eles, dentro do diálogo, tem referências extremamente danosas à europeia. Eles tratam a europeia como um lixo, que é, naturalmente, as lideranças políticas europeias hoje são um lixo absoluto. Então isso pode ter sido uma das razões se o vazamento veio via MI6. Bom, onde eu estava? Eu estava entre conhecer o Iêmen por dentro, na capital, com as lideranças políticas e diplomáticas, e conhecer o Iêmen por dentro, indo no Iêmen profundo e convivendo com o povo, com o pessoal que está tentando sobreviver a 10 anos de tudo que é jogado em cima deles, bloqueio, bombardeios, mísseis, bombas, demonização, tudo, e agora uma guerra, de fato, dos americanos contra Ansarallah e os Houthis. Depois de alguns dias, antes de falar com vocês, eu estou esperando o grande momento da sexta-feira, que é aquelas famosas marchas de 1 milhão de pessoas. Nessa sexta-feira eu vou estar no meio dessa marcha. E Cara, foi importante falar disso. Eu tô aqui numa dúvida se eu passo ou se eu não passo esse. Eu tô com medo porque eu procurei, né, numa live recente aí no Caverna News que a gente fez essa semana, o pessoal no chat falando e tal, a gente trocando, interagindo. Aí eu falei, cara, tem que aí falei do Pepe, falei que inclusive ia estar fazendo esse react e, e lembrei que procurei esse vídeo lá, tinha no short do Pepe, eu não achei, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, vou até dar uma olhada aqui e ver se realmente esse vídeo do Pepe não tá aqui, sabe por quê? Eu olhei com pressa, pode ser que tenha passado desapercebido e porque se não tiver, porque o Pepe tinha postado esse vídeo aqui no canal dele. Eu tô achando que o Google derrubou, derrubou. Vamos procurar aqui, vamos dar uma procurada aqui, vamos ver se tiver aqui, eu sinto mais confiança de passar, porque, cara, a censura aqui é absurda, absurda. Como já tem 2 meses, talvez esteja bem lá para trás, né? Porque o short é uma modalidade aqui que é mais. Cara, eu acho que esse vídeo realmente dançou, hein? É, eu acho que não tá aqui não. Não estando aqui, eu fico muito na dúvida se eu posto, porque se não me falha a memória, ele ele tinha colocado esse vídeo aqui nos shorts. Realmente. Parece que não, hein? Não é esse aqui não, parece que não tá não. Caramba. Parece que não está por aqui. É,
tô meio escaldado, cara. Eu acho que eu não vou passar esse vídeo aqui não, cara. Eu tô escaldadão. E vamos finalizar aqui? Vamos Isso finalizar aqui, é um sonho porque já profissional estamos com 1 hora realizado já e aí. você está no olho do furacão, no meio do vulcão explodindo literalmente. Porque agora o Iêmen, para Trump 2.0, é, como está enfatizado, as novas guerras eternas, agora conduzidas por Trump 2.0, é uma resolução na Ucrânia, mas uma resolução à la americana, que não vai funcionar, porque os russos já decodificaram todo o xadrez dos absurdos que os americanos querem impingir aos russos. E as guerras eternas no oeste da Ásia, que é a intensificação do genocídio e do projeto de ethnic cleansing, de exterminação étnica dos palestinos por Israel, a guerra que vai ser recontinuada contra Hezbollah no Líbano, Israel se expandindo, continuando anexando territórios e bombardeando na Síria, e evidentemente o Iêmen que está na linha de frente, porque o Iêmen controla o Mar Vermelho, o Iêmen controla o Bab el-Mandeb. O USS Truman já tomou mísseis iemenitas em cima e eles estão com medo. E o próximo porta-aviões que chegar, se vier para cá, o Carl Vinson, a mesma coisa, eles vão sair correndo no primeiro míssil que Ansarallah soltar em cima deles. E, sem falar, digamos, na cereja em cima desse bolo que se derrete, os iemenitas declararam e instauraram praticamente na prática um bloqueio aéreo do aeroporto Ben Gurion, como eles definem o dito aeroporto Ben Gurion em Israel. Então, toda essa reviravolta. Tá vendo? Esse trabalho aí já vem há meses, né? Os caras fazendo esse trabalho aí de fechar, né? Prejudicar o espaço aéreo, impedir as embarcações que, que vão que vão para Tel Aviv, né? Espantar o- a frota dos Estados Unidos dali, atrapalhar aquela rota comercial ali que é fundamental para a sobrevivência de Israel. Eles estão tentando fazer o bloqueio à maneira deles, né? É mais difícil, mas é uma iniciativa, né, cara? Turismo, por exemplo, ninguém fala, o turismo para lá caiu sensivelmente, já houve uma grande evasão, né? Falam-se em números absolutos aí, 200 mil, israelitas já meteram o pé para não mais voltar, tá ligado? O negócio pode ficar feio. É uma pena que a Arábia Saudita, Catar e outros ali são vassalos dos Estados Unidos. É lamentável, né? É lamentável que os governos, essas ditaduras imperiais daquela região, deixe os palestinos entreguem a sua própria sorte, contrariando inclusive o povo, né? Nesses países aí o povo está 1000% fechado com a causa palestina. O problema são os governos, né? Esse caleidoscópio que eu tentei resumir para vocês, infelizmente em pouco tempo, na companhia do melhor café do mundo e na companhia dessa mini arquitetura iemenita, é que depois de alguns dias, o que nós. A nossa ideia da força moral e da clareza moral e da retitude moral, espiritual e intelectual dos iemenitas é confirmada com um contato direto com vários deles em diversos níveis, desde o pessoal do mercado até altos diplomatas e líderes políticos. Eles têm é impressionante, é uma firmeza absoluta de saber exatamente o que eles estão fazendo. E eles não vão arredar pé. Ou seja, Trump 2.0 vai ter que destruir uma boa parte do Iêmen para, teoricamente, vencer. Não vai conseguir destruir e não vai nem teoricamente vencer. Essa guerra já está perdida desde o início. E não tem ninguém entre a atual liderança política americana capaz de entender isso, porque não tem ninguém para dar 5 minutos de explicação para eles de história do Iêmen, cultura do Iêmen, espírito de resistência, nada, absolutamente nada. Então, o que impera na cúpula da administração Trump é um buraco negro em relação ao Iêmen. E o fato de nosso pequeno grupo ter vindo para cá e ter sido recebido com essa generosidade absolutamente extraordinária e de, na verdade, nós termos furado o bloqueio, na prática, sem dúvida nenhuma, mesmo com a nossa impossibilidade de ter visto, por exemplo, o porto de Rotterdam. Porque também, o que acontece? É importantíssimo essa comitiva ter conseguido ir lá para trazer para o mundo, né, informações, né, é, que o Ocidente não quer, né? O Ocidente tem aquela tática de controlar a narrativa.
Então, quando esse tipo, não por acaso, Israel é especialista em matar jornalista, né? Só agora nesse período, nesse atual momento do conflito, eles já mataram mais de 200 jornalistas, né? E eles matam mesmo, porque eles querem que prevaleça só a sua versão, a sua historinha, a sua falácia. Aldeida, mas o fato de que eles vieram conversar conosco, por exemplo, o ex-primeiro-ministro, o professor Bin Raptur, ele veio para cá e ele, na verdade, nos concedeu uma audiência de mais de 2 horas. A gente ficou conversando e cada um de nós colocando nossas perguntas e extensas respostas do professor Bin Raptur, que é um revolucionário velha guarda. Ele citou Mao. Inclusive é bom que se diga, cara. A gente tem que respeitar a coragem dos repórteres, dos jornalistas que encaram essa difícil tarefa de fazer a cobertura lá em Gaza, a própria Cisjordânia ocupada, não é fácil. Os caras executam sangue frio mesmo, todo jornalista que eles podem. Então, eles estão literalmente ali arriscando suas vidas para trazer informação para o mundo, né? Para levar informação para o mundo, né? Ali só entra ali algumas poucas redes que conseguem ainda acessar ali, que são Al Jazeera e algumas outras ali, que são tudo ali daqueles países vizinhos ali da vizinhança, já consegue colocar algum correspondente lá, mas ninguém, você não vê ocidental, não tem correspondente de nenhuma grande agência ocidental lá dentro. Que eles sabem que o risco de morrer é iminente. Ele citou Xu Enlai, fechando por enquanto essa experiência iemenita que é intraduzível e é muito emocionante. E eu espero que eu possa passar para vocês pelo menos um pouco da beleza externa e externa desse povo nobilíssimo. Muito obrigado de estar a vocês todos. Inscrevam-se no canal. Pô, fantástico, irmão. Pra você mesmo para trazer esse conteúdo pra gente aí. E quer saber, mano? Tô nem aí, vamos passar aí o Pepe, porque é algo de arrepiar, mano. Se der problema, mano, o que a gente faz? Te tira do ar. Vamos tentar aqui. Fuck you, son of bitch. Não é aqui. Vou meter essa cereja do bolo aí, cara. É impressionante a mobilização daquele povo. É algo assim inacreditável. Vejam só. Come Yemen! You are heroes. أنتم الأبطال. The empire. Você viu o que ele falou? Vocês são heróis. E são mesmo. E tem um tradutor lá, traduzindo o que ele está falando ali em inglês pro árabe, né? Of lies and cowards is bombing you now. والجبانة الأمريكية تفجر في. Cara, olha a massa de gente, mano. Olha a massa de gente, tá ligado? Porra, e os caras, vou te falar, hein? Esses aí vão entrar pra história lá na frente lá, né? Um dos poucos povos da região que defendeu seus irmãos árabes contra o regime nazi-sionista de Israel, mano. Cara, é surreal, mano. É algo impressionante. E o Pepe ter essa oportunidade, esse privilégio de falar pra essa massa, porra, tá maluco. Me senti muito representado. في اليمن الآن وهي تفجر هنا. أنتم الأبطال. They already lost the war that they started against you. هم الجبناء وهم الخاسرون. And most importantly,
The whole world is with you. الأهم في كل شيء أن العالم أجمع يقف معكم يا يمنيين. So you are already one all over the world. أنتم مدعومون من O mundo sul global ama vocês, mano. Pode me incluir nessa lista aí. جميع أنحاء العالم. Free Palestine. الحرية لفلسطين. Yemen forever. Palestina livre. Iêmen para sempre. أحيا اليمن ويعيش. Resistance forever. والمقاومة. Caralho, resista para sempre. O bagulho arrepia, mano. Tá maluco, cara. Os povos revolucionários do mundo. Tá aí, ó. A utopia tá viva. A utopia é real. Não é tão utopia assim, não. وللأبد. Salam alaikum. Salam aleikum, Pepe. Salam aleikum. Aleikum salam. Então, é isso, tropa. Até a próxima. Fui.